Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas aqui é o professor Francisco Coutinho e eu venho trazer hoje para vocês jogos africanos e indígenas. Todos eles apresentados na nossa escola de férias. Espero que vocês gostem. Eu sou homem negro, uso dread, estou com a camisa azul marinho, uma calça jeans preta, um sapato preto, meço 1,62, peso aproximadamente 60 quilos. Então, hoje nós traremos os jogos africanos e indígenas para vocês, e vamos começar com um jogo chamado Labirinto, tá? O jogo Labirinto, a gente vai precisar fazer um desenho numa folha de A4 ou uma folha em branco qualquer que você tenha. Então, você vai fazer uma posição bem no canto da folha, vai assumir as 4 posições. Eu vou mostrar para vocês já como ficou, tá? Estou desenhando aqui rapidinho, mas você pode fazer isso com calma, tá? Primeiro eu vou mostrar a parte intermediária do desenho, como é que vai ficar, tá? E a gente vai fazer uma linha ligando um círculo desse ao outro. Estou fazendo na mão rapidinho, tá, gente? Mas você pode pegar uma régua, tá? Ó, deu uma caprichada, tá? E ele vai ficar assim. Então, nós temos aqui a casa 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até a casa 9. Essas casas podem ficar da forma como está aqui no desenho, a gente pode trabalhar com desenho, usar a criatividade o máximo que você puder. Então, se você gosta de, sei lá, jogos de RPG que tem um rei, então a última casa pode ser a coroa, a primeira casa ser uma faquinha, e aí ele vai evoluindo até chegar à coroa. Eu vou fazer um desenho aqui. Então, seguindo aqui exatamente a ideia que a gente deu, o primeiro ali, o cara começa com um canivetezinho, vai trabalhar no artesanato, e ele vai evoluindo até chegar à postura de rei, por exemplo. Mas você pode usar o que você quiser, né? A criatividade aqui, ela vai até o limite que você quiser. Feito isso, vamos trabalhar primeiro com duas pessoas jogando. As peças que nós vamos usar serão, aqui no caso, 2 tampinhas PET, tá? 2 tampinhas PET que a gente vai usar como o nosso peão para jogar. Colocamos ele acima do tabuleiro. Não sei se aqui Bem, vou mostrar assim primeiro. O tabuleiro vai estar aqui. As peças vão começar... Opa, deixa eu dar um jeitinho aqui, ó. Como num ludo, né? E aqui nós vamos andando, tá? Pelo tabuleiro. Então, para ficar claro para vocês. Então, uma peça do lado da outra, aqui no tabuleiro. Tá? Pode botar virada para baixo, pode virada para cima, isso não tem problema. Vou botar virada para cima para ficar mais bonitinho aqui no jogo. Tá? E aí nós vamos começar com a primeira versão do jogo Labirinto, que é a vitória por par ou ímpar. Então, a gente vai tirar par ou ímpar entre você e mais um colega. E aí, aquele que ganhar na contenda do par ou ímpar, por exemplo, aqui o azul, ele passa ao círculo seguinte. Vamos fazendo par ou ímpar indefinidamente. Um avança, o outro avança, um avança mais, e assim vai até termos o vencedor da contenda. Tá? Que vai ser a primeira forma de jogar, tradicional do labirinto, é usando a forma de par ou ímpar. Nesse momento aqui, a gente trabalhou muito legal na escola de férias, que foi justamente as crianças muito pequenas entenderem o que é o número par e o que é o número ímpar. Você sabe como distinguir o número par de um número ímpar? Pois é, a gente conversou sobre isso e descobriu, né, que os números pares são divisíveis por 2, perfeitamente por 2. Então, se eu tenho 2 balas, vai ficar uma bala para cada pessoa. Então, a divisão
é perfeita. Se for ímpar, uma bala é ímpar. Eu vou ter que dividir a bala no meio. Então, números ímpares são aqueles que a divisão não é perfeita. Nós descobrimos isso e aí, ao invés de ficar contando ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, para cada dedo que a gente via na mão, a gente começou a definir pelos números pares e números ímpares. Então, o jogo Labirinto ajudou a gente a perceber isso. Mas aí, nós criamos uma nova forma de jogar. Independente das formas de jogar, continuam as pecinhas na primeira casa e elas vão avançando. Mas elas resolveram, pô, tio, jogar para o ímpar ficou muito difícil, mas isso deve ser um desafio, não? Ela falou, não, mas a gente já aprendeu, a gente quer jogar de outra forma. Eu falei, qual é a outra forma? E aí criaram uma forma de jogar pedra, papel e tesoura, que acaba o problema da matemática e vira um pouco mais lúdico, né? Porque aí você tem que entender que a pedra vai vencer a tesoura, né? E que a tesoura vence o papel e que o papel embrulha a pedra. Então a gente tem que usar um pouco mais de criatividade, um pouco mais de brincadeira para entender quem vence e quem perde. E assim nós fizemos. Brincamos de pedra, papel e tesoura. Legal? É uma segunda forma. Estou dando opções de variações sobre o mesmo jogo. O jogo continua o mesmo, mas você pode pintar, pode fazer desenho, nessa aqui tudo, e trazer essa cultura um pouquinho da África, que eu já entrei direto no jogo e falei pouco, mas vou falar um pouco dela ainda, para a vida do dia a dia, né, para a gente jogar com a nossa família. A outra forma que eles jogaram, já que eu comecei nessa ideia, foi trabalhar com mais de 2 pessoas. Como eu faria para trabalhar se eu tenho todas essas pessoas aqui jogando? Como é que eu faria? E a gente ficou imaginando qual seria a forma de jogar com aqui 2, 4, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo. Aí a gente falou, primeiro a gente vai ter que identificar as tampinhas, né? Porque se todas as tampinhas forem iguais ou parecidas, a gente não vai ter como identificar quem é quem aqui. Então nós criamos uma estratégia de 0 a 5, né? Por exemplo, você pode botar um número 0 até o número 5 na mão. E aí contávamos, pá, deu 15. Aí começava 1, elegia você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar ao número 15. O número 15 era o que avançava. E assim nós conseguimos jogar em grupo. Várias pessoas com o mesmo tabuleiro. Então vieram as ideias de pintar o tabuleiro, botar o tabuleiro numa plataforma mais rígida e a criatividade não parou, né? Nós fomos nisso. E jogamos depois esse mesmo jogo no chão. Desenhamos esse mesmo tabuleiro no chão, fizemos as figuras que a gente elegeu para a atividade e fizemos com os nossos corpos usados no lugar das tampinhas. Então, no lugar da tampinha, nós usamos nossos corpos. Então, esse foi o jogo Labirinto. Antes que o nosso tempo acabe, eu vou falar sobre o jogo Xizima. É um outro jogo de origem também do Moçambique, que fica lá do outro lado do Atlântico, na África. É uma ilha, né? E de lá vieram esses jogos justamente por termos uma afinidade linguística, né? Eles falam português, mas não português brasileiro, eles falam português de Portugal. Eles falam um português um pouco diferente do nosso, que não impede nada, obviamente, né? Eu vou fazer exatamente uma estrutura que eu fiz lá, vou fazer rápido, tá, gente? A gente fez assim. É um octógono, então tem 8 lados, né? 8 círculos, e a gente vai jogar como se fosse um jogo da velha, tá? De que forma? Nós temos as peças, 3 peças viraram estrela, 3 peças lua, né? Assim, arrumado desta forma. Cada time vai fazer um movimento uma vez. Primeiro, o time branco faz um movimento. O time azul fará outro, né? Pode ser uma pessoa ou um time, né? Eu estou falando time porque a gente já chegou no final, a etapa de time. Cada um faz um movimento e a ideia do jogo é que você, ao final, forme uma diagonal perfeita, ou das brancas ou das azuis, como um jogo da velha, tá? Sendo que sempre um vai movimentar antes do outro. 9 movimentos iguais faz com que você perca o jogo. Por exemplo, ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você perdeu o jogo. Então, nós começamos a jogar um jogo de dama
que favoreceu a questão da estratégia, né? De pensar qual é o movimento que eu vou fazer e não pode ficar parado durante 9 vezes no mesmo lugar. Trabalhando com as tampinhas do mesmo jeito, e depois a gente fez esse mesmo trabalho usando as bolinhas de gude. Tá? De que forma? A gente fez assim. Pegamos várias... Aí aqui nós usamos todas as tampinhas da mesma cor, tá? Eu não vou colar para não perder mais tempo. Que isso aqui ficou muito legal, porque você pode improvisar isso com tabuleiro de papelão em casa, ou de plástico, né, ou de madeira, e aí a criatividade também fica à vontade. Ao invés da gente ficar mexendo as tampinhas, a gente deixou as tampinhas coladas, né, pode pegar uma cola, vou colar a tampinha no papel ou no papelão e vou usar as bolinhas de gude como peça. Fica muito mais interessante se você tem 3 bolinhas de gude de cores diferentes, né, uma azul, uma incolor, e aí você joga dessa forma. Fica muito mais legal e muito mais apresentável, tá? Então a gente pegou jogos que seriam jogos de tabuleiro, que trariam questão da estratégia, a questão da lógica e da matemática, pegando essa influência africana para trabalhar na escola de férias. Outro jogo que a gente trabalhou também, favorecendo uma outra cultura que não a cultura africana e sim a cultura indígena, foi um jogo, né, que a gente transformou num jogo, a luta da Ruca-Ruca. Tá? É uma luta que é feita no Quarupi. O Quarupi é uma festa indígena que é uma celebração aos mortos, né? Então um cacique resolveu que ia ressuscitar os mortos naquele dia. E aí falou com o pessoal que ia transformar, os troncos iriam virar, os mortos iam ressuscitar dali, ou incorporar daqueles troncos. E começou a fazer uma série de rituais e mostrar a virilidade dos guerreiros através da luta uca-uca, né? No final das contas, acabou que não ressuscitou ninguém, mas ele manteve as festividades do Quarupi e dentro das festividades tinha essa luta, que era o uca-uca, que o objetivo nada mais nada menos que colocar a mão atrás do joelho do oponente. Somente isso. Então a brincadeira que a gente fez foi nos posicionarmos um à frente do outro e tentar fazer exatamente aquilo, entendendo que a cultura indígena, pela questão da competição, não é igual à nossa, né? Então, veja bem que eles não estão pensando em vencer ou sobrepujar o outro, mas sim em mostrar a virilidade. Esse é o nosso índio mais viril. E todos se orgulham daquele índio mais viril. Não quer dizer, ele me ganhou, eu queria ser o melhor, no ano que vem eu treino mais, e você melhor. Mas eu fico feliz porque meu irmão também o melhor da nossa tribo, o melhor que nós temos está ali, entendeu? Então, é diferente um pouco da competição nossa, daqui da cidade, para a competição dos índios lá, né? Outras competições, como a Corrida da Tora também, o pessoal carrega a tora, o grupo carrega, o que chega primeiro não comemora. Ele chega primeiro, aguarda todos os grupos chegarem com a tora para falar, nós conseguimos, a nossa tribo consegue fazer essa tarefa junto. Uns mais rápido, outro mais lento, mas todos nós conseguimos. Então, ele fica feliz porque todos conseguem. Então, a questão de competição é um pouco diferente da nossa. Mas, no final das contas, a gente quer mostrar, sim, qual o índio mais viril. E a luta do uca-uca eu vou demonstrar um pouco como seria o posicionamento e um pouco de como seria o que a gente chamou de dança, né? Lá nas nossas aulas da escola de férias. Então, o guerreiro mais viril da tribo vai se posicionar no meio do círculo e todos os guerreiros se posicionam em volta dele, né? Ajoelhados, e aí começa aquele, né, vibração, e ele chama um dos guerreiros para competir com ele aqui. E aí ele vai se posicionar e tentando pegar sempre atrás do joelho do oponente, né? Galeando, jogando para um lado, jogando para o outro, pode ir ao solo, por isso que tem uma proteção no joelho, né? E aí depois, quem tocou, ganhou. E aí, para saber quem ganhou, é justamente o oponente que diz, não, eu perdi, ou eu ganhei, não tem juiz. Eu perdi para você. E ele cede, e aí ele chama outro, e assim vai sucessivamente até termos um vitorioso do Quarupi. A brincadeira, né, que nós estamos chamando de brincadeira, né, uma luta de mostra de virilidade no Quarupi. Para nós lá foi uma brincadeira,
é dada dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado muito dos jogos africanos e indígenas, que vocês possam brincar muito com isso em casa, com os amigos, com a família de vocês, e assistam a Escola de Férias. Aguardamos vocês aqui na Multirio e até logo!